Oi, gente, graça e paz, tudo bom? Como Deus é impressionante. Como diz um louvor que tá ardendo no meu coração nesses últimos dias, que diz assim, só um pedacinho. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante! É impressionante e ousado, infinito o amor de Deus pelas nossas vidas. E eu quero aqui compartilhar com vocês algo que tem ardido no meu coração, que conta uma história que Jesus passou, e isso traz assim um renovo sobre as nossas vidas, sabe? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar disso que eu vou falar. Mas eu sei que ela vai chegar agora no seu coração de uma maneira totalmente renovada, transformadora, e eu acredito que se chegar até a você, veja até ao final, porque Deus, ele quer e ele precisa falar com você sobre isso, tá bom? Certa ocasião, Jesus com seus discípulos estava navegando no mar e eles deixou o barco e começou a seguir em terra seca. Como Jesus, ele sempre teve muitos seguidores, é um cara super curtido, que as pessoas compartilham, como eu estou compartilhando desse impressionante amor, desse Deus maravilhoso com você. Ali se aglomerou uma grande multidão. E aí chegou um homem, um chefe de uma sinagoga, um cara muito importante chamado Jairo, correndo desesperado. E ele chegou e chamou a atenção de Jesus e falou para Jesus, chamou a atenção e falou: mestre, vem comigo na minha casa porque a minha filha está morrendo, ela está adoecida. E esse cara era um cara muito importante, era o chefe da sinagoga, né? E para ele se expor de uma forma dessa, o que levou a este homem a Jesus foi o desespero, foi o medo da perca. E quantas vezes nós somos assim, pelo desespero, pelo medo da perca, pela aflição, pelo medo da morte, a gente corre até Jesus. E Jesus, ele nos ouve, ele nos dá atenção, ele vai conosco, como ele foi com este homem. Ele recebeu o convite de Jairo e ele foi com Jairo. Ele caminhando como sendo um homem passivo, um homem recheado de amor, um homem de benignidade, de longanimidade, de compaixão. E ele foi ali com seus passos pacíficos, porque ele é um homem pacífico, porque ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que Jairo, naquele momento, ele necessitava que a filha dele fosse curada. Então, ele necessitava da cura que Jesus podia liberar sobre ela. E sabe que é tremendo, assim, numa outra parte da Bíblia, fala assim que aquilo que Deus tem para nós preparado é infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos sonhado, do que nós temos pensado ou imaginado. E na direção de Jairo, ele não tinha noção. Jesus tinha algo infinitamente mais na vida da família, da filha, da casa daquele homem. Mas enfim, e ele começou a ir e a multidão o apertava Jesus por todos os lados. E porque lá em Jerusalém também as ruas são bem apertadinhas, mas a multidão o oprimia, o apertava. E nessa multidão surgiu uma outra personagem, que ela não, a Bíblia não dá o nome para ela, mas fala como a mulher do fluxo de sangue. Naquela época, ainda hoje, nos costumes de judeus, as mulheres que estão no período da menstruação, elas são impuras. Então, elas têm que ficar reservado na casa delas, no quarto delas, não pode ter contato com a sociedade, com a família, porque está impura, no momento impuro. E esta mulher, diz a Bíblia, que fazia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Então, fazia 12 anos que essa mulher estava excluída da sociedade. Ela estava presa dentro de casa sem ter o contato com a sociedade. Então, ela ouviu falar de um homem chamado Jesus que passaria ali pertinho da casa dela. E ela ousou apenas pensar e ela agiu e ela falou: se eu somente tocar na pontinha das vestes, das orlas de Jesus,
eu sei que eu serei curada, porque ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os melhores médicos, com tudo, e a situação dela só piorava. Fazia 12 anos que essa mulher, né, tinha essa hemorragia. Então, Jesus ali sendo conduzido com Jairo até a casa de Jairo para poder liberar a cura sobre a vida de Jairo, que foi isso que Jairo foi atrás dele. De repente, Jesus para no meio da multidão. Eu acredito que Jairo, olhando para os lados, falando, por que Jesus parou? Por que ele está parando cada minuto? Conta a vida da minha filha. E ele, eu acho que sem entender nada, desesperado na sua alma, angustiado. Jesus para e fala, quem me tocou? Naquele momento, os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, até sorriu. A multidão está aqui, todos te apertam, todos te oprimem. Ele falou, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E ele olhava pelos lados, e a mulher, meia com medo, até aterrorizada, declarou e confessou, foi eu, mestre, que te toquei. Porque naquele momento ele sentiu que saiu virtude, porque aquela mulher tocou com ele com fé, porque ela tinha certeza que ela não precisava nem falar com ele, só de tocar nas vestes dele ela seria curada. E a fé daquela mulher a curou daquela hemorragia instantaneamente. E aí Jesus olhou para ela, né, com aquele olhar de amor, de compaixão, de tudo de bom que ele é, olhou para ela e falou, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. E aí Jairo, já naquela agonia, antes de Jesus terminar de falar com a mulher, chegou os empregados de Jairo e falou para Jairo, Jairo, não interrompa mais o mestre, porque a sua filha já morreu, acabou, vamos embora. E Jairo ali se angustiou mais ainda. Eu acredito que ele se sentiu até um pouco desprezado por Jesus. Poxa vida, eu vim aqui falar com Jesus, ele me deu atenção, ele estava indo até a minha casa, mas ele parou para falar com uma imunda, parou para curar uma imunda, tantas coisas que passavam na cabeça de Jairo naquele momento, e Jesus apenas olha para Jairo, né? Jesus não deu atenção ao que os empregados falaram a respeito da filha. Simplesmente Jesus olha para Jairo, eu acredito que fita os olhos nele, assim como estou olhando aí para você, e falou assim, Jairo, não dê atenção ao que eles falam, apenas continua crendo. E numa outra parte da Bíblia, Jesus, ele fala assim, aquele que crê verá a minha glória, será impactado pela minha glória. E ali então, Jairo, ele decidiu não ouvir a voz dos opositores, daqueles que estavam falando que a filha dele morreu, então ele decidiu crer em Jesus. E Jesus continuou caminhando passivamente até a casa de Jairo. Chegando lá, o que Jesus encontra? Claro, uma casa onde tem uma pessoa morta, que a filha de Jairo estava morta, que já estava um período muito doente. Então é uma casa de muito choro, de muito lamento, de muita tristeza. E Jesus chega e fala, por que esse lamento? Por que essa tristeza? Pô, por quê, né? E aí Jesus fala, não chores, a menina apenas dorme. E algumas pessoas que estavam ali na casa zombaram de Jesus. Falou assim, esse cara, né, da onde ele veio, para onde ele vai, essa menina morreu, tá falando pra gente não chorar porque ela está dormindo. E aí Jesus viu que havia incredulidade no coração deles. E antes de Jesus chegar à casa de Jairo, ele não deixou que todos os discípulos, 12, fossem com ele. Ele escolheu Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João representa cura, representa fé, representa obediência. Fé naquele que está sendo enviado, cura porque o Senhor Jesus ia levar a cura sobre ela, e obediência porque Jairo decidiu obedecer a voz de Deus e não a voz daqueles opositores que falavam que a filha dele tinha morrido. Então somente esses 3 foram. Aí quando chegou lá, Jesus sentiu essa incredulidade, ele falou, saiam todos, ficam aqui, entram no quarto comigo, somente a mãe e o pai da menina. Porque a mãe e o pai, gente, nós que somos... Eu que sou mãe, quem é pai, você que é mãe, você que é pai, você sabe que quando se trata dos nossos filhos, se eles estão doentes, se um profeta fala que eles vão ser curados, a gente crê, a gente tem esperança de todo o nosso coração, não tem credulidade, porque a gente crê que aquilo vai acontecer. Então entrou somente essas pessoas no quarto, e ali Jesus tomou na mão daquela menina
e disse, Talita, né, que era o nome dela, levante-se, se coloque de pé. E naquele mesmo momento o espírito de vida veio sobre aquela menina, e aquela menina se colocou de pé e o milagre aconteceu. Qual é o ponto-chave que eu quero trazer para a sua vida, para a sua reflexão? Que Jairo foi até Jesus, ele seguiu o caminho do milagre dele, mas ele foi à procura de uma cura, mas Jesus tinha algo infinitamente mais para fazer na vida dele, na casa dele, na filha dele. Jesus chegou e não trouxe apenas uma cura, mas trouxe uma ressurreição, algo muito maior, muito além do que Jairo podia imaginar, que poderia acontecer na história dele, na casa dele, na vida dele. Então eu quero dizer para você que está me escutando, talvez aquilo que você tanto desejava, tanto queria, você vê já como morto, e pessoas ao seu redor, não precisa ser de tão longe não, amigos de dentro da sua própria casa, pode dizer para você, já morreu, acabou, porque você insiste nisso, mas creia, porque quem crê verá a glória de Deus. Tenha a iniciativa de não ouvir as vozes alheias, mas de ouvir a voz de Deus, de acreditar na voz de Deus, não na voz do homem, na promessa, na palavra de Deus. Então aquilo que você está buscando, talvez ainda é pequeno, porque o Senhor tem para fazer na sua vida infinitamente mais do que você possa imaginar. Apenas creia. Creia e ouça a voz de Deus. E selecione as pessoas a viver este milagre com você. Tá bom? Essa é a palavra que eu quero deixar no seu coração. Tenha dias abençoados, sejam abençoados. Não reclamem porque as coisas não estão acontecendo, porque vocês são abençoados demais para ficar reclamando. Apenas creia, entre na rota do seu milagre, não saia dele por nada, até você receber tudo aquilo que Deus tem para sua vida, tá bom? Fique com Deus e um beijo no seu coração. Tchau!